Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. Uma vacina universal contra o coronavírus está sendo desenvolvida por cientistas. A ideia é criar um imunizante eficaz até contra as futuras linhagens. O desenvolvimento de uma vacina universal contra o coronavírus está próximo. Cientistas da Duke University, nos Estados Unidos, fazem uma pesquisa para criar um imunizante contra atuais e futuros beta-coronavírus, que causam outras síndromes respiratórias. Os resultados, ainda preliminares, foram publicados em uma revista científica. Pesquisadores se concentraram em desenvolver um imunizante que bloqueie a ligação da chamada proteína spike com o receptor ACE2, responsável por permitir que o vírus ataque o sistema imunológico, que é o mecanismo comum de todos os beta-coronavírus. Por isso, a comunidade científica acredita que futuras linhagens do vírus também dependam dessa conexão para atacar o sistema imunológico. A vacina já foi testada com sucesso em macacos. O novo imunizante ainda precisa passar por 2 etapas antes de chegar ao mercado: aplicação em pequenos grupos de humanos e testes em larga escala. E olha só, um estudo realizado no Japão indicou que a vacina da Pfizer é eficaz também contra variantes. A maior parte dos pesquisadores apresentaram anticorpos contra as cepas do Reino Unido, da África do Sul, do Brasil e da Índia. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Yokohama, no Japão, examinou amostras de sangue de 105 profissionais de saúde que tinham recebido 2 doses do imunizante da Pfizer-BioNTech entre março e abril. O resultado foi que 89% dos indivíduos apresentaram quantidade suficiente de anticorpos tidos como eficazes contra as 7 variantes do novo coronavírus propagadas em diferentes países. A equipe japonesa afirma que 94% dos indivíduos incluídos no estudo tiveram uma quantia suficiente de anticorpos considerados eficazes contra a variante britânica, 90% contra a cepa da África do Sul, 94% contra a do Brasil e 97% contra a da Índia. Ainda de acordo com os pesquisadores, 99% apresentaram quantidade suficiente de anticorpos tidos como eficazes contra a cepa original. A equipe de cientistas vai incluir no estudo um número maior de pessoas para a coleta de mais dados. E a União Europeia recorreu à Justiça belga para forçar a AstraZeneca a entregar antes do fim de junho 90 milhões de doses de sua vacina anti-Covid, ainda não distribuídas no primeiro trimestre. A disputa por vacinas foi parar na Justiça. A AstraZeneca havia se comprometido a entregar 120 milhões de doses nos 3 primeiros meses do ano. A Comissão Europeia alega que a empresa não cumpriu os contratos firmados entre as partes. Neles, a AstraZeneca se comprometeu a entregar 300 milhões de doses de sua vacina anti-Covid no primeiro semestre deste ano. Desde o início da polêmica, a farmacêutica argumenta que, pelos contratos, é obrigada apenas a fornecer melhor esforço razoável para atingir esses objetivos. O laboratório anglo-sueco também alega que enfrentou problemas no processo de fabricação de sua vacina e que também, por motivos contratuais, se nega a entregar à União Europeia vacinas produzidas em suas fábricas instaladas no Reino Unido. Das 120 milhões de doses negociadas no primeiro trimestre, a AstraZeneca entregou apenas 30 milhões. Para o segundo trimestre, período em que deveria distribuir 180 milhões de doses, se comprometeu com apenas 70 milhões. Esta situação coloca ainda mais pressão sobre a AstraZeneca, depois que estudos sugeriram um vínculo entre sua vacina e coágulos sanguíneos em casos extremamente raros. Depois que a Agência Europeia de Medicamentos declarou que os benefícios da vacina superavam os riscos, a Comissão Europeia manteve o imunizante como um dos 4 oferecidos aos Estados-membros. Vários países da União Europeia restringiram estas vacinas para pessoas mais velhas.
em geral com mais de 55 anos, enquanto a Dinamarca as abandonou por completo. A Noruega também decidiu retirar a vacina da AstraZeneca de seu programa de imunização contra a Covid, devido ao risco de desenvolver casos raros de coágulos sanguíneos. O governo também manteve a suspensão da Johnson & Johnson, embora possa ser injetada em quem desejar. E olha só, os casos de Covid-19 na Índia não param de aumentar. O país já superou a marca de 250 mil vítimas do novo coronavírus desde o início da pandemia. Autoridades da Índia informaram que estenderam uma rede no rio Ganges depois da descoberta de 71 corpos que seriam de supostas vítimas da Covid-19. A Índia continua a dar exemplos de piora na situação sanitária. A descoberta dos 71 corpos no estado de Bihar reavivou os temores de que o vírus esteja devastando o interior rural da Índia. As necrópsias revelaram que as vítimas estavam mortas há 4 ou 5 dias. De acordo com moradores ouvidos pela AFP, os corpos podem ter sido abandonados no rio sagrado para os hindus por familiares que não tinham recursos para pagar as tradicionais cremações. Outro motivo apontado foi a falta de espaço nos crematórios, lotados pelo grande aumento de vítimas da Covid-19. Jornais locais informaram que 25 corpos também foram encontrados no distrito de Garmar, em Uttar Pradesh. O total de óbitos na Índia passou de 250 mil nesta quarta-feira, mas especialistas consideram que o balanço real seja muito maior, já que a pandemia chegou às áreas rurais, onde hospitais e registros são deficientes. A Agência Europeia de Medicamentos informou que as vacinas contra a Covid-19 que usam tecnologia de RNA mensageiro, como as da BioNTech, Pfizer e Moderna, parecem eficazes contra a variante que tem causado estragos na Índia. A Agência Europeia de Medicamentos divulgou uma boa notícia sobre a eficácia de algumas vacinas para a nova cepa, possivelmente mais transmissível. Com relação à variante indiana, temos monitorado de perto os dados que estão surgindo. Posso dizer que, em termos de neutralização cruzada de anticorpos que são produzidos a partir das vacinas que estão em uso agora na União Europeia, os dados parecem ser bastante tranquilizadores. Pelo menos as vacinas de RNA mensageiro serão capazes de neutralizar essa variante, pelo menos até um ponto que garanta proteção suficiente. O italiano também se mostrou otimista quanto à capacidade de proteção das vacinas baseadas em um adenovírus, como as da AstraZeneca Oxford e da Johnson & Johnson. A variante B1617, que apareceu pela primeira vez na Índia em outubro, foi detectada em 44 países. A Organização Mundial da Saúde classificou a cepa esta semana como preocupante. Um estudo revela que os anticorpos que neutralizam a Covid-19 e permanecem no sangue por pelo menos 8 meses depois do contágio. A pesquisa foi feita com 162 pacientes com sintomas de coronavírus durante a primeira onda da pandemia na Itália. Segundo o estudo, esta é uma observação registrada independentemente da gravidade da doença, da idade dos pacientes ou da presença de outras patologias. Segundo o estudo, esta é uma observação registrada independentemente da gravidade da doença, da idade dos pacientes ou da presença de outras patologias. 8 meses após o diagnóstico, apenas 3 pacientes de um total de 162 não testaram positivo para anticorpos. Os pesquisadores italianos consideram que a presença precoce destes anticorpos é fundamental para combater com sucesso o contágio, uma vez que quem não os produz nas 2 primeiras semanas depois do contágio corre um maior risco de desenvolver formas graves de Covid. O grupo desenvolveu um teste específico para anticorpos, usando técnicas empregadas para o estudo de outros tipos de anticorpos desenvolvidos como resposta autoimune. Graças às vacinas contra o HIV,
Os pesquisadores também desenvolveram um novo método para avaliar os anticorpos que protegem contra o SARS-CoV-2. Cuba iniciou uma campanha de vacinação em massa contra a Covid-19 usando uma de suas 5 candidatas à vacina. O imunizante ainda está em fase de testes. A população do grupo de risco pode receber a injeção de Abdala, o primeiro dos 2 projetos de vacinas mais avançados, dos 5 que estão sendo desenvolvidos na ilha. Os imunizados passam por uma entrevista médica e ficam em observação por 1 hora. Eu me sinto divina. Sinto-me divina, não senti nada, sou hipertensa cardíaca e asmática e até agora me sinto muito bem. E até agora me senti muito bem. Com esta ação, Cuba faz ensaios conhecidos como intervenção de saúde pública, que são realizados antes da conclusão dos ensaios clínicos das candidatas a vacinas. As autoridades médicas planejam autorizar em junho o uso emergencial ou registro condicional para Abdala e Soberana 2 e assim continuar com a imunização em massa. Eu estava ansiosa por esse momento, eu dizia, mas quando vão vacinar todos? Infelizmente, nem todo mundo se cuida direito e houve muitos casos. O Ministério da Saúde anunciou que mais de 1.700.000 pessoas serão vacinadas até agosto na capital. A ilha tem uma longa história com vacinas e começou a desenvolver seus próprios remédios na década de 1980, devido ao embargo norte-americano, com 8 de seus 13 imunizantes produzidos localmente. Cuba tem tido um aumento dos casos de Covid-19 nos últimos meses. E mudando de assunto, o Escritório Nacional de Estatísticas da China anunciou o crescimento mais lento da maior população do mundo em décadas. O país chegou a 1.411 bilhões de habitantes. Na comparação com a pesquisa de 2010, a população chinesa aumentou 5,38% em 10 anos, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas, o avanço mais lento desde a década de 1960. Com este ritmo, a China pode perder o título de maior população do planeta mais rápido do que o previsto. A Índia deve registrar em 2020, segundo estimativas da ONU, 1,38 bilhão de habitantes, com um crescimento médio de 1% ao ano. A China já havia divulgado uma previsão de que a curva de crescimento populacional deve atingir o pico em 2027, quando a população começaria a diminuir até chegar a 1 bilhão e 320 milhões em 2050. E a Comissão Europeia elevou suas previsões de crescimento econômico da zona do euro para 2021 e 2022. O otimismo se deve ao avanço das campanhas de vacinação contra a Covid-19. Há um ano apresentávamos previsões muito negativas. Hoje, pela primeira vez desde o começo da pandemia, vemos o otimismo prevalecer. A incerteza ainda está lá e nunca devemos esquecer isso. Mas a recuperação não é uma miragem, ela está em andamento. Em suas novas projeções econômicas, a comissão projeta um crescimento do PIB de 4,3% para 2021, contra uma expectativa de 3,8% anunciada em fevereiro. Para 2022, a comissão havia previsto também em fevereiro um crescimento de 3,8% e agora reajustou a expectativa para 4,4%. Gentiloni ressaltou que manter o ritmo forte das vacinações na União Europeia será crucial para a saúde dos cidadãos e das economias. No caso da Espanha, país que em 2020 sofreu uma grande queda de 10,8%, a comissão prevê um crescimento de 5,9% este ano e um forte avanço de 6,8% em 2022. Já em relação a Portugal, a comissão projeta para 2021 um crescimento do PIB da ordem de 3,9%, que deve subir para 5,1% no próximo ano. Em 2020, a economia da eurozona apresentou uma retração de 6,6%. E o Tribunal de Apelação de Paris ordenou que as empresas Air France e Airbus
sejam julgadas por homicídio culposo por sua responsabilidade indireta no acidente de 2009 do voo Rio-Paris, no qual morreram 228 pessoas. A decisão, que era solicitada pela Procuradoria-Geral e as famílias das vítimas, invalida o arquivamento anunciado em 2019 a favor da companhia aérea franco-holandesa e da fabricante europeia de aviões. Ao final das investigações, os advogados da Airbus anunciaram de maneira inédita que pretendem recorrer ao Tribunal Supremo e denunciaram uma decisão injustificável. Já os familiares das vítimas receberam a notícia com emoção. É um grande alívio para nós, porque já se passaram 12 anos de processos e é verdade que nos últimos anos não acreditávamos mais nisso. Durante anos tivemos um sono completamente perturbado, decepções e esperanças frustradas. Hoje eu não esperava menos do juiz. Ele entendeu que quando há tantas divergências em um caso judicial, apenas um julgamento público pode permitir que a verdade seja conhecida. Dans un dossier judiciaire, seul un procès public peut permettre de connaître la vérité. No dia 1º de junho de 2009, um Airbus A330 que viajava entre Rio de Janeiro e Paris caiu no Oceano Atlântico. Todos os passageiros e integrantes da tripulação morreram no acidente, o pior da história da companhia aérea francesa. Foram 228 vítimas de 34 nacionalidades diferentes. Há 10 semanas da abertura dos Jogos Olímpicos, continua a pressão sobre a realização do evento. Um sindicato de médicos do Japão afirmou que é impossível organizar os Jogos Olímpicos de Tóquio com total segurança em um momento em que a pandemia continua a afetar com força o país. Em um comunicado, o grupo de médicos se colocou em oposição à realização dos Jogos e afirmou que não há como garantir a segurança das competições. O sindicato representa médicos titulares nos hospitais e é uma das várias associações de saúde que existem no Japão. O país asiático enfrenta atualmente a 4ª onda de infecções pelo vírus e diversas regiões se encontram em estado de emergência. Os sistemas hospitalares estão novamente sob pressão e os profissionais da saúde denunciam repetidamente a falta de funcionários para o atendimento dos pacientes. Nos últimos dias, vários governadores de províncias japonesas indicaram que não vão reservar leitos hospitalares para atletas que eventualmente contraírem a doença. Há 10 semanas da abertura dos Jogos, grande parte da opinião pública permanece contrária à realização do evento. Pesquisas mostram que a maioria dos japoneses deseja um novo adiamento ou até o cancelamento dos Jogos Olímpicos. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia.